Descubra os 7 hábitos que nos fazem aumentar a ansiedade e como controlar esses gatilhos. Talvez a sua ansiedade não esteja crescendo por causa de um grande trauma, nem por causa de um único problema impossível de resolver. Talvez ela esteja crescendo por causa de hábitos pequenos, silenciosos e repetidos, tão comuns que você já parou de enxergá-los como ameaça. Esse é o ponto mais perigoso. O que destrói a paz raramente chega anunciando desastre. Muitas vezes, chega com a aparência de rotina, de responsabilidade, de cuidado, de produtividade. E é justamente por isso que tanta gente passa anos alimentando a própria ansiedade sem perceber. Você acorda e já entra em contato com pressão. Você pensa e já transforma esse pensamento em alarme. Você sente algo no corpo e já imagina o pior. Você tenta resolver tudo rápido, controlar tudo, responder tudo, prever tudo. Aos poucos, sem notar, sua mente aprende uma regra cruel. Relaxar é perigoso. Desacelerar é arriscado. Soltar o controle é fraqueza. E então a ansiedade deixa de ser um episódio. Ela vira modo de vida. O mais duro é que muitos desses comportamentos parecem normais. Parecem maturidade. Parecem disciplina. Parecem força emocional. Só que por trás dessa aparência existe um sistema nervoso esgotado, uma mente em alerta constante e um corpo que já não sabe mais o que é segurança de verdade. Você começa a pensar demais, sentir demais, reagir demais, antecipar demais. Fica cansado sem entender porquê. Fica sobrecarregado sem saber de onde vem o peso. Fica em guerra por dentro, mesmo quando tudo parece calmo por fora. Neste vídeo, você vai descobrir 7 hábitos que aumentam a ansiedade de forma silenciosa, entender por que eles condicionam o cérebro ao medo e aprender como começar a interromper esses gatilhos antes que eles controlem sua vida. E preste muita atenção, porque um desses hábitos é tão elogiado socialmente que muita gente acredita estar sendo forte, quando na verdade está só ficando mais ansiosa. Se você já sentiu que sua mente não desliga, que seu corpo vive tenso e que até nos dias tranquilos existe uma inquietação difícil de explicar, então fique comigo até o fim. Porque às vezes a paz não começa quando o mundo muda. Ela começa quando você enxerga, com clareza, o padrão que está te destruindo em silêncio. Ansiedade não é só emoção, é condicionamento. Antes de falar dos hábitos que alimentam a ansiedade, você precisa entender uma coisa que muda completamente a forma de olhar para esse problema. A ansiedade não nasce apenas daquilo que acontece com você. Ela também nasce daquilo que você repete. Isso muda tudo. Porque quando você entende isso, percebe que o problema não está só nos grandes eventos da vida, mas nos padrões invisíveis que treinam sua mente todos os dias. O cérebro aprende por repetição. O corpo também. Se todos os dias você reage como se tudo fosse urgente, o seu sistema nervoso começa a tratar urgência como estado normal. Se todos os dias você pensa como se o pior estivesse prestes a acontecer, sua mente começa a acreditar que viver é se antecipar ao perigo. Se todos os dias você vigia seu corpo, seus pensamentos, suas emoções e o comportamento dos outros, seu organismo inteiro aprende a permanecer em alerta. É assim que a ansiedade deixa de ser uma reação passageira e se transforma em um modo de funcionamento. Esse é um dos pontos mais traiçoeiros da ansiedade. No começo, esses hábitos não parecem destrutivos. Alguns parecem inteligência, outros parecem prudência, outros parecem cuidado, outros parecem responsabilidade. Você se convence de que está apenas tentando evitar problemas, sendo mais atento, mais preparado, mais maduro. Só que por baixo dessa aparência, sua mente está sendo treinada para desconfiar de tudo. Do futuro, das sensações, do silêncio, das pausas, das emoções, das pessoas e até de você mesmo. A ansiedade cresce quando o cérebro aprende que o mundo é um lugar que exige defesa constante. E isso não acontece só depois de um trauma ou de uma crise. Isso também acontece quando você vive em pequenos estados de tensão repetidos, quase automáticos,
que vão programando seu interior para o medo. O grande problema é que, depois de um tempo, você já nem percebe mais. Você acha que é seu jeito, acha que nasceu assim, acha que sempre foi assim, mas não. Em muitos casos, isso foi aprendido, reforçado e repetido até parecer parte da sua identidade. E aqui está a boa notícia. Se a ansiedade foi fortalecida por repetição, ela também pode ser enfraquecida por repetição. Se padrões podem te adoecer em silêncio, novos padrões também podem te reconstruir em silêncio. Essa é a virada. Você não está lidando apenas com emoção, está lidando com treinamento. E tudo o que foi treinado pode ser revisto, corrigido e substituído. É por isso que este vídeo não é só uma lista de erros. É um mapa. Um mapa dos padrões que programam sua mente para o alerta constante. E o primeiro hábito é mais comum do que parece, porque ele acontece logo nas primeiras horas do dia, quando sua mente ainda está vulnerável e aberta a receber o tom que vai dominar todo o resto. Começar o dia em estado de invasão. O primeiro hábito que aumenta a ansiedade é começar o dia em estado de invasão. Esse hábito parece pequeno, mas não é. Na prática, ele acontece quando você abre os olhos e, antes mesmo de entrar em contato com a própria presença, já entrega sua mente para o mundo. Celular na mão. Mensagens, notificações, notícias, cobranças, redes sociais, comparações, problemas que ainda nem começaram de fato e urgências que entram no seu sistema nervoso antes mesmo de você respirar com calma. O dia não começa com você. O dia começa com invasão. Esse detalhe muda completamente o tom interno das próximas horas. Quando o primeiro contato da sua mente com a vida é uma avalanche externa, seu cérebro recebe uma mensagem muito clara. Prepare-se, o perigo já começou. E então o corpo entra em aceleração. O coração já desperta em prontidão. Os pensamentos já se organizam em modo de resposta. Você não acorda de verdade. Você é acionado. Você não entra no dia com consciência. Você já entra reagindo a ele. Muita gente chama isso de rotina moderna. Só que rotina moderna não é sinônimo de rotina saudável. O começo do dia funciona como uma programação emocional. Se você começa correndo, sua mente aprende correria. Se você começa sendo pressionado, seu sistema nervoso aprende defesa. Se você começa absorvendo problemas, expectativas e estímulos externos, seu corpo entende que descansar é luxo e que estar alerta é obrigação. Depois, ao longo do dia, você sente cansaço, irritação, inquietação, dificuldade de foco, mas já nem percebe que a ansiedade começou a ser alimentada ainda nas primeiras horas da manhã. Existe algo ainda mais profundo aqui. Quando você permite que o mundo ocupe seu interior antes de você se encontrar consigo mesmo, vai perdendo sua autoridade interna. A direção do seu dia deixa de nascer de dentro e passa a vir de fora. É a mensagem dos outros, é a demanda dos outros, é o caos dos outros, é a pressa dos outros. E uma mente que vive sendo capturada logo ao amanhecer, começa a perder a experiência de presença, clareza e estabilidade. Aos poucos, isso vai criando a sensação de que viver é sempre correr atrás, sempre reagir, sempre apagar incêndio. Como controlar esse gatilho? Crie um espaço entre acordar e ser invadido. Não precisa transformar sua manhã em ritual de monge. Basta devolver à sua mente alguns minutos de dignidade. 10 minutos já fazem diferença. 15, melhor ainda. 20, melhor ainda. Antes de tocar no celular, toque na própria consciência. Respire. Sente-se em silêncio. Beba água sem pressa. Olhe pela janela. Ore. Escreva. Alongue o corpo. Caminhe um pouco. Deixe seu sistema nervoso entender que ele não precisa despertar em guerra. Parece simples, mas é exatamente assim que o jogo muda. A ansiedade se alimenta de entradas desordenadas. A paz começa quando você protege a porta de entrada da mente, e o próximo hábito é ainda mais traiçoeiro, porque não começa fora, começa dentro.
Ele acontece quando a pessoa passa a acreditar em tudo o que a própria mente produz e transforma pensamento em ameaça. Transformar todo pensamento em alerta. O segundo hábito que alimenta a ansiedade é transformar todo pensamento em alerta. Esse padrão é cruel porque acontece rápido, quase sem que a pessoa perceba. Surge uma sensação estranha no corpo e a mente já pergunta se aquilo é grave. Surge um desconforto emocional e a mente já conclui que algo está saindo do controle. Vem uma lembrança ruim, uma possibilidade incômoda, uma imagem negativa do futuro. E em poucos segundos o pensamento deixa de ser pensamento e passa a ser tratado como aviso, ameaça ou previsão. Esse é um dos mecanismos mais silenciosos da ansiedade. A pessoa não sofre apenas pelo que sente. Sofre pelo significado catastrófico que atribui ao que sente. O coração acelera um pouco e isso vira perigo. A mente cansa e isso vira sinal de colapso. Um problema aparece e isso vira a prova de que tudo pode dar errado. Aos poucos, a imaginação deixa de ser uma ferramenta e vira sirene. O pensamento deixa de ser um movimento natural da mente e passa a comandar o corpo como se fosse uma ordem de emergência. O mais perigoso é que isso parece prudência. Muita gente acredita que está sendo cautelosa, observadora, preparada. Mas na prática, está apenas treinando o cérebro para interpretar possibilidades como se fossem fatos. E quando você faz isso muitas vezes, sua mente aprende a viver em suspeita constante. Ela começa a desconfiar do futuro, do corpo, das relações, das próprias emoções. Já não existe espaço entre o que passa pela cabeça e a reação do organismo. O pensamento aparece e o corpo responde como se estivesse diante de uma ameaça real. É aí que a ansiedade ganha força. Porque nem sempre o que te fere é o evento em si. Muitas vezes é a leitura automática, acelerada e assustadora que você faz dele. Um pensamento desconfortável não precisa virar sentença. Uma hipótese não precisa virar verdade. Uma sensação não precisa virar catástrofe. Só que a mente ansiosa não gosta dessa separação. Ela quer fusão. Ela quer que você trate cada pensamento como algo urgente, importante e perigoso. E quanto mais você se curva a isso, menos espaço interior sobra. Como controlar esse gatilho? Comece nomeando o pensamento pelo que ele é. Em vez de dizer que algo vai acontecer, reconheça que sua mente está produzindo um cenário. Em vez de dizer que você não vai suportar, reconheça que está tendo um pensamento de incapacidade. Essa mudança parece pequena, mas é decisiva. Ela devolve consciência. Ela quebra a hipnose. Ela impede que a imaginação sente no trono e comande sua paz. Quando você aprende a observar o pensamento sem se ajoelhar diante dele, algo muda. O medo perde velocidade. O corpo recebe menos ordens de emergência. A mente volta a ser espaço de percepção, não fábrica de ameaça. E o próximo hábito torna isso ainda mais pesado, porque faz a pessoa viver se examinando o tempo todo, como se estivesse sempre esperando o próximo sinal de crise. Viver em autoobservação excessiva. O terceiro hábito que aumenta a ansiedade é viver em autoobservação excessiva. Aqui a mente deixa de apenas pensar demais e começa a vigiar demais. A pessoa passa a se observar o tempo inteiro. Observa o coração, a respiração, o humor, a tensão do corpo, a velocidade dos pensamentos, qualquer sensação diferente, qualquer sinal mínimo de desconforto. No começo, isso parece cuidado, parece atenção, parece responsabilidade com a própria saúde. Só que na prática, muitas vezes é hipervigilância interna. Esse padrão cria uma armadilha cruel. Quanto mais você monitora o corpo, mais o corpo parece estranho. Quanto mais você busca sinais de perigo, mais a mente entende que perigo deve existir. E então, qualquer oscilação normal começa a parecer suspeita. Um aperto no peito vira ameaça. Um cansaço momentâneo vira alerta. Uma mudança de respiração vira motivo de medo.
O corpo deixa de ser casa e passa a ser campo de investigação. A pessoa já não habita a própria presença com naturalidade. Ela fiscaliza a si mesma como quem espera encontrar algum defeito grave a qualquer instante. O problema é que o sistema nervoso aprende com aquilo que você repete. Se você se observa o tempo todo como quem procura risco, seu organismo começa a viver como se realmente estivesse cercado por risco. E isso amplifica tudo. Sensações pequenas ganham volume. Incômodos passageiros parecem maiores. O que seria apenas uma variação comum do corpo vira foco, interpretação, medo e reação. A ansiedade cresce não porque o corpo piorou, mas porque a atenção exagerada transformou qualquer detalhe em material para alarme. Existe um paradoxo importante aqui. A pessoa acredita que vai se sentir mais segura se vigiar tudo. Mas acontece o contrário. Quanto mais ela vigia, menos segurança sente. Porque o corpo que é observado como ameaça nunca consegue relaxar de verdade. Ele permanece sob interrogatório. Ele nunca recebe a mensagem de que está tudo bem o suficiente para baixar a guarda. E uma mente que vive procurando sinais dificilmente encontra paz. Ela encontra novos motivos para continuar procurando. Como controlar esse gatilho? Pare de se testar o tempo inteiro. Nem toda sensação precisa ser analisada. Nem toda oscilação precisa ser medida. Nem todo desconforto precisa ser transformado em caso urgente. Em vez de puxar sua atenção sempre para dentro com medo, comece a devolvê-la ao mundo real. Foque em uma tarefa concreta. Entre numa conversa de verdade. Olhe para o ambiente. Caminhe. Faça algo simples com presença. O ponto não é ignorar o corpo, mas parar de tratá-lo como suspeito permanente. Quando você reduz a vigilância, o corpo para de receber mensagens constantes de ameaça. E isso abre espaço para algo que a ansiedade odeia: estabilidade. Só que o próximo hábito sabota essa estabilidade de outro jeito, porque faz a pessoa viver com a sensação de que tudo precisa ser resolvido imediatamente, como se a vida inteira fosse uma emergência sem pausa. Tentar resolver a vida no mesmo minuto. O quarto hábito que aumenta a ansiedade é tentar resolver a vida no mesmo minuto. Esse padrão costuma ser confundido com eficiência, maturidade e responsabilidade, mas muitas vezes é só urgência crônica fantasiada de virtude. A pessoa quer responder tudo na hora, decidir tudo na hora, entender tudo na hora, corrigir tudo na hora, resolver conflitos na hora, acabar com a dúvida na hora, acabar com o desconforto na hora. Ela vive como se qualquer pendência fosse uma ameaça e como se esperar fosse uma forma de perder o controle. Esse é um dos hábitos mais desgastantes porque destrói a tolerância ao tempo. A mente ansiosa não suporta o que está em aberto. Não suporta o que ainda não foi esclarecido. Não suporta o que ainda está amadurecendo. Ela quer fechar tudo imediatamente para aliviar a tensão que sente diante da incerteza. Só que, ao fazer isso, ensina o cérebro a acreditar que o tempo é inimigo. E quando o tempo vira inimigo, qualquer demora começa a parecer sofrimento. Qualquer silêncio parece rejeição. Qualquer pausa parece risco. Qualquer resposta que não vem rápido demais se transforma em combustível para a inquietação. O problema é que a vida não se curva apressadamente. Nem tudo será resolvido hoje. Nem tudo pode ser compreendido agora. Nem toda angústia precisa ser eliminada no instante em que aparece. Existe coisa que exige espera, digestão, maturação, distância e calma. Só que a urgência crônica transforma tudo em incêndio. A pessoa já não sabe mais diferenciar o importante do imediato, e quando isso acontece, vive em estado permanente de aceleração. Está sempre por dentro exausta, sempre um passo antes do próprio limite, sempre reagindo como se a paz dependesse de encerrar todas as pendências do mundo. Esse hábito tem um custo profundo. Ele não apenas aumenta a ansiedade, ele rouba a capacidade de repousar em meio ao inacabado. E isso é decisivo, porque viver bem não é ter tudo resolvido, é conseguir permanecer inteiro, mesmo quando nem tudo está resolvido. A mente ansiosa quer garantias totais antes de relaxar. Só que esse dia não chega. Sempre haverá algo pendente.
algo indefinido, algo fora de controle. Quem não aprende a conviver com isso, vira escravo da própria necessidade de fechamento. Como controlar esse gatilho? Treine intervalos. Intervalo entre estímulo e resposta. Intervalo entre dúvida e conclusão. Intervalo entre ansiedade e ação. Nem toda mensagem precisa ser respondida imediatamente. Nem toda emoção pede uma decisão. Nem toda incerteza exige uma corrida mental até o fim. Pergunte a si mesmo com honestidade: isso realmente precisa ser resolvido agora? Ou é apenas a minha ansiedade tentando eliminar desconforto com velocidade? Essa pergunta já quebra o automatismo. Quando você aprende a suportar o ainda não, algo começa a mudar. O tempo deixa de ser carrasco. A mente perde um pouco da tirania do imediato. O corpo entende que não precisa viver como se cada minuto fosse uma prova de sobrevivência. E o próximo hábito é ainda mais profundo, porque muita gente o chama de força, de maturidade e de autocontrole, quando na verdade ele é uma das formas mais perigosas de alimentar a ansiedade por dentro. Reprimir o que sente e chamar isso de força. O quinto hábito que aumenta a ansiedade é reprimir o que sente e chamar isso de força. Esse é um dos padrões mais elogiados e, ao mesmo tempo, um dos mais destrutivos. A pessoa sente medo, mas esconde. Sente tristeza, mas engole. Sente raiva, mas disfarça. Sente cansaço, mas continua. Sente dor, mas finge normalidade. Por fora, parece firme. Por dentro, vai acumulando tensão, peso, aperto e confusão. Com o tempo, essa pessoa passa a acreditar que ser forte é não demonstrar nada, não parar nunca, não admitir fragilidade, não reconhecer o que está doendo. Só que o que é reprimido não desaparece. Isso é regra, não opinião. O que você empurra para baixo continua vivo, continua ativo, continua procurando uma saída, e quando não encontra espaço consciente, aparece de forma indireta. Vira irritação sem motivo claro. Vira insônia. Vira exaustão constante. Vira dificuldade de relaxar. Vira aperto no peito. Vira mente acelerada. Vira ansiedade que parece não ter causa. Muita gente procura o sintoma e ignora a origem. Quer calar a inquietação, mas se recusa a escutar o que está preso por trás dela. Esse hábito é traiçoeiro porque costuma usar uma máscara bonita. Ele se apresenta como maturidade, autocontrole, disciplina emocional. Só que existe uma diferença brutal entre sentir com consciência e reprimir para sobreviver à própria imagem. Quem vive negando o que sente começa a se afastar de si mesmo. Já não sabe mais o que está carregando. Já não distingue cansaço de tristeza, raiva de frustração, medo de vergonha. Vai se tornando funcional por fora e cada vez mais desconectado por dentro. E uma mente desconectada de si mesma fica mais vulnerável à ansiedade, porque perde a capacidade de processar a própria experiência antes que ela se transforme em sintoma. O problema não está em conter uma reação impulsiva. O problema está em transformar isso em estilo de vida, em viver enterrando emoção, abafando desconforto, sufocando verdade interna para parecer estável. O corpo cobra essa conta. A mente cobra essa conta. A alma cobra essa conta. O que não é reconhecido não é elaborado. E o que não é elaborado continua pressionando por dentro, como algo que pede nome, espaço e consciência. Como controlar esse gatilho? Comece com honestidade interna. Pare de perguntar apenas se está dando conta. Pergunte o que realmente está sentindo. Nomeie sem exagero e sem maquiagem. Diga a verdade para si mesmo antes de tentar parecer inteiro para o mundo. Depois, encontre meios limpos de processamento. Escreva, ore, fale com alguém maduro, faça silêncio, respire com presença. Permita que a emoção exista sem virar espetáculo e sem ser empurrada para o porão. Quando você dá lugar ao que sente, a ansiedade perde uma das fontes que mais a alimentam. E o próximo hábito
amplia ainda mais esse desgaste, porque ele não nasce apenas do mundo interno. Ele nasce da forma como você se posiciona diante dos outros e da escravidão silenciosa de viver tentando corresponder ao que esperam de você. Viver reagindo ao que os outros esperam de você. O sexto hábito que aumenta a ansiedade é viver reagindo ao que os outros esperam de você. Esse padrão é mais comum do que parece, porque muita gente não percebe que está organizada por aprovação. A pessoa diz sim quando queria dizer não. Responde rápido para não parecer fria. Se explica demais para não ser mal interpretada. Tem dificuldade de frustrar alguém. Carrega culpa com facilidade. Ajusta o próprio humor ao clima emocional dos outros. Fica sempre tentando evitar incômodo, conflito, desaprovação ou afastamento. Por fora, isso pode parecer gentileza. Por dentro, muitas vezes é vigilância relacional. Esse tipo de vida é exaustivo porque a mente nunca repousa de verdade. Ela está sempre calibrando o ambiente, tentando prever reações, corrigindo o próprio comportamento, monitorando sinais de rejeição. Uma resposta mais curta já incomoda. Um silêncio diferente já levanta suspeita. Um olhar estranho já aciona insegurança. Aos poucos, o cérebro aprende uma regra perigosa. Minha paz depende da aceitação alheia. E quando isso acontece, a segurança interior deixa de estar enraizada em você e passa a oscilar de acordo com o humor, a presença e a resposta dos outros. Esse é um terreno fértil para a ansiedade, porque quem vive assim nunca sente que pode simplesmente existir. Precisa sempre ajustar a própria presença para manter vínculos, evitar desconfortos e proteger a imagem que acredita precisar sustentar. Isso cria uma vida de prontidão emocional. Você não descansa, você administra percepções. Não vive com liberdade, vive com cálculo. Não se relaciona com leveza, se relaciona tentando não errar. E o peso disso vai crescendo até parecer normal carregar o mundo nas costas, inclusive o que nunca foi sua responsabilidade. Existe uma diferença importante entre empatia e submissão emocional. Empatia é perceber o outro sem se perder de si. Submissão emocional é viver reagindo ao outro como se o estado dele determinasse o seu valor. Quando essa linha se rompe, a pessoa começa a viver em função do que os outros sentem, querem, esperam ou interpretam. E isso drena a paz, porque não existe estabilidade possível quando sua mente depende do ambiente humano ao redor para se autorizar a descansar. Como controlar esse gatilho? Comece criando microlimites. Não precisa virar alguém duro, frio ou inacessível. Isso seria só outro exagero. O ponto é recuperar eixo. Demore um pouco mais para responder sem culpa. Diga não quando for necessário, mesmo em situações pequenas. Pare de justificar tudo. Permita que o outro tenha a própria frustração sem assumir isso como falha sua. Suporte pequenas desaprovações. Isso é treino de liberdade. A mente ansiosa quer evitar qualquer atrito. A mente madura entende que paz não é agradar todo mundo. Paz é não se abandonar para ser aceito. E o próximo hábito parece ainda mais inofensivo, porque ele vem disfarçado de entretenimento, informação e companhia. Só que, aos poucos, ele rouba da mente algo essencial: a capacidade de descansar em silêncio. Alimentar a mente com excesso de estímulo e escassez de silêncio. O sétimo hábito que aumenta a ansiedade é alimentar a mente com excesso de estímulo e escassez de silêncio. Esse é um dos padrões mais aceitos da vida moderna, por isso quase ninguém o questiona com seriedade. A pessoa acorda com conteúdo, trabalha com ruído, se desloca com áudio, descansa com tela, come vendo alguma coisa, toma banho pensando em outra, dorme consumindo mais estímulo. Quase não existe espaço vazio. Quase não existe pausa real. Quase não existe silêncio suficiente para a mente desacelerar e reorganizar o que recebeu ao longo do dia. O problema é que o sistema nervoso não foi feito para viver em fluxo contínuo de entrada. Quando a mente recebe informação sem parar, ela perde a chance de digerir, selecionar, repousar e processar. Fica sempre em movimento, sempre reagindo, sempre sendo puxada para fora. E quando isso se repete por muito tempo,
O silêncio começa a parecer estranho. A pessoa já não consegue ficar alguns minutos sem alguma distração. O vazio incomoda. A quietude pesa. A ausência de estímulo parece desconfortável demais, e então ela volta a consumir qualquer coisa, não porque precise, mas porque já não sabe mais descansar sem preenchimento. Esse hábito alimenta a ansiedade de forma silenciosa, porque retira da mente a experiência de repouso interno. Uma mente que nunca desacelera começa a viver em superfície. Ela até continua funcionando, mas perde profundidade, clareza e estabilidade. Fica mais reativa, mais cansada, mais dispersa e mais vulnerável a qualquer desconforto. O excesso de estímulo vai esgotando a capacidade de concentração e também enfraquece a intimidade da pessoa consigo mesma. E quando alguém perde essa intimidade, o próprio mundo interior passa a parecer barulhento, confuso e ameaçador. Existe aqui um ponto decisivo. O silêncio não é ausência inútil. O silêncio é espaço de reorganização. É nele que a mente respira. É nele que o corpo baixa a guarda. É nele que o excesso perde força. É nele que a pessoa volta a se ouvir sem a interferência constante do ruído externo. Só que quem vive em estímulo contínuo começa a confundir silêncio com solidão, quietude com vazio, pausa com improdutividade. E essa confusão mantém o cérebro preso numa lógica de consumo permanente, como se parar fosse perder alguma coisa importante. Como controlar esse gatilho? Crie zonas sem consumo. Pequenos territórios de silêncio dentro do seu dia. Caminhadas sem áudio. Refeições sem tela. Alguns minutos sem notificações. Pausas sem distração imediata. Momentos em que você não tente preencher cada espaço interno com mais entrada. No começo pode parecer estranho. E é exatamente aí que você percebe o quanto sua mente se acostumou a viver ocupada para não se encontrar. Quando o silêncio volta a existir, algo começa a se reorganizar por dentro. E agora surge a pergunta mais importante de todas. O que esses 7 hábitos têm em comum? E por que eles parecem diferentes, mas alimentam a mesma prisão invisível? O padrão por trás dos 7 hábitos. Agora que você viu esses 7 hábitos, talvez tenha percebido que eles parecem bem diferentes entre si. Um está ligado à forma como você começa o dia. Outro, à maneira como interpreta os pensamentos. Outro, ao jeito como vigia o próprio corpo. Outro, à pressa de resolver tudo. Outro, à repressão emocional. Outro, à necessidade de corresponder às expectativas alheias. Outro, ao excesso de estímulo. À primeira vista, parecem problemas separados. Só que, no fundo, todos eles ensinam a mesma lição ao cérebro. Todos esses hábitos dizem, de formas diferentes, que o mundo é perigoso, que o desconforto é intolerável e que você precisa permanecer em alerta para sobreviver. Essa é a raiz invisível da ansiedade. Ela não cresce apenas por causa de um medo específico, de uma crise isolada ou de um evento difícil. Ela cresce quando o seu modo de viver inteiro começa a reforçar a ideia de ameaça constante. Quando você repete padrões que comunicam urgência, vigilância, suspeita, autocontrole rígido e dependência de estímulos ou de aprovação, seu sistema nervoso passa a entender que relaxar não é seguro. Essa é a lógica que aprisiona tanta gente. A pessoa acredita que está tentando se proteger, quando na verdade está treinando o próprio organismo para não baixar a guarda nunca. Ela tenta se antecipar ao sofrimento, mas cria sofrimento antecipado. Tenta evitar o desconforto, mas vive desconfortável. Tenta controlar o que sente, o que pensa, o que o outro faz, o que o corpo mostra, o que o futuro pode trazer, e acaba vivendo como se a vida inteira fosse um campo minado. Aos poucos, a ansiedade deixa de ser só um sintoma e passa a ser uma linguagem interna, uma forma de se relacionar com o tempo, com o corpo, com as emoções e com o mundo. A grande virada começa quando você entende isso. Porque, se a ansiedade foi fortalecida por repetição, ela também pode ser enfraquecida por repetição. Se esses hábitos treinaram sua mente para o medo, novos hábitos podem treinar sua mente para a estabilidade, presença e confiança. Isso muda completamente o jogo.
Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Não precisa vencer todos os sintomas de uma vez. Não precisa esperar um milagre emocional para então começar a mudar. Você precisa interromper, com constância, os pequenos comportamentos que alimentam essa prisão silenciosa. Essa percepção devolve poder, porque o problema deixa de parecer uma névoa sem rosto e passa a ter estrutura. E quando algo tem estrutura, pode ser desmontado. Só que existe uma etapa decisiva a partir daqui. Não basta enxergar os hábitos. É preciso começar a reconstruir a paz de forma prática, consciente e repetida. E é isso que vem agora. Como começar a reconstruir a paz? Depois de enxergar os hábitos que aumentam a ansiedade, a pergunta certa não é como eliminar tudo isso de uma vez. A pergunta certa é como começar a reconstruir a paz sem cair na armadilha de transformar até a cura em mais uma fonte de pressão. Porque muita gente entende o problema, mas erra logo em seguida ao tentar resolver tudo com urgência, perfeccionismo e cobrança. Isso só muda o cenário, mas mantém o mesmo padrão interno. A ansiedade continua comandando, só que agora usando a linguagem da melhora. Reconstruir a paz exige outra lógica. Exige constância sem violência. Exige consciência sem desespero. Exige pequenas correções de direção repetidas com fidelidade. O primeiro movimento é proteger a entrada da mente. Nem tudo precisa entrar. Nem tudo merece sua atenção. Nem toda notícia, opinião, problema, estímulo ou demanda precisa tocar seu sistema nervoso. Uma das formas mais profundas de amadurecimento é escolher o que você deixa atravessar sua paz. Quem não filtra o que consome vive emocionalmente disponível para qualquer ruído. O segundo movimento é parar de se fundir automaticamente ao que pensa e sente. Você não é obrigado a acreditar em todo pensamento. Não é obrigado a obedecer toda emoção. Não é obrigado a tratar todo desconforto como sinal de desastre. A mente produz muita coisa. O corpo também. Maturidade não é controlar cada sensação à força. Maturidade é aprender a observar sem transformar tudo em ordem de emergência. Quando você cria esse espaço, o medo perde velocidade e a consciência volta a ocupar o lugar que a ansiedade tomou. O terceiro movimento é criar intervalo entre estímulo e reação. Esse ponto parece simples, mas é poderoso. Respirar antes de responder. Esperar antes de concluir. Nomear antes de fugir. Sentir antes de reprimir. Observar antes de agir. Esse pequeno espaço muda o funcionamento da mente, porque quebra o automatismo que mantém a ansiedade viva. A pessoa ansiosa reage rápido demais a tudo. A pessoa que está reconstruindo a paz aprende a interromper o impulso para não viver arrastada por ele. Também é importante entender que paz não é ausência completa de desconforto. Paz é a capacidade de continuar inteiro, mesmo quando o desconforto aparece. Enquanto você acreditar que só poderá descansar quando tudo estiver resolvido, continuará adiando a própria estabilidade. Sempre haverá alguma pendência, alguma incerteza, alguma emoção incômoda, alguma variável fora do lugar. A reconstrução real começa quando você deixa de exigir controle total para se permitir viver com mais presença. Ansiedade não se enfraquece apenas brigando contra sintomas. Ela se enfraquece quando você para de alimentar o estilo de vida que a mantém viva. É isso que devolve eixo. É isso que devolve clareza. É isso que devolve fôlego. E o fechamento deste vídeo precisa ir exatamente ao ponto que muita gente esquece. O problema nunca foi apenas o que você sentia, mas o padrão silencioso que treinava sua mente para continuar sentindo do mesmo jeito. Talvez a sua ansiedade não esteja pedindo mais força. Talvez ela esteja pedindo mais consciência, porque muitas vezes o que desgasta você não é uma grande tragédia repentina. São pequenos hábitos repetidos em silêncio, todos os dias, até que sua mente aprenda a viver em defesa, seu corpo aprenda a viver em tensão e sua paz comece a parecer uma lembrança distante. Ao longo deste vídeo, você viu que a ansiedade nem sempre cresce por causa de algo extraordinário.
Muitas vezes ela cresce porque você começa o dia sendo invadido. Transforma pensamento em ameaça. Vigia o próprio corpo como se ele fosse inimigo. Tenta resolver a vida inteira na mesma hora. Reprime o que sente. Vive reagindo ao que os outros esperam de você. E enche a mente de estímulo até perder a capacidade de repousar em silêncio. Tudo isso parece diferente na superfície, mas no fundo, ensina a mesma lição ao seu cérebro. Permaneça em alerta, porque não é seguro baixar a guarda. Só que agora você já enxerga o padrão. E enxergar o padrão muda tudo. Porque quem enxerga deixa de sofrer no escuro. Passa a compreender de onde vem o peso, o que está alimentando o ciclo e onde a mudança realmente começa. Isso devolve poder. Não o poder de controlar a vida inteira, mas o poder muito mais importante de não continuar alimentando, sem perceber, aquilo que rouba sua estabilidade. A paz não volta de uma vez. Ela volta quando você começa a interromper com firmeza os hábitos que treinavam sua mente para o medo. Volta quando você protege a entrada da mente, quando para de acreditar em todo o pensamento, quando diminui a vigilância interna, quando suporta o tempo sem viver em urgência, quando dá nome ao que sente, quando deixa de viver para aprovação e quando permite que o silêncio volte a existir dentro do seu dia. É assim que a reconstrução começa. Sem espetáculo, sem mágica, sem pressa, mas com verdade. Se este vídeo te ajudou, escreve nos comentários qual desses hábitos mais apareceu na sua vida. E mais importante, qual deles você percebe que precisa interromper primeiro? Porque a mudança real começa quando a verdade deixa de ser apenas entendida e passa a ser praticada.